apresenta Movimento é Saúde. Movimento é Saúde. Movimento é Saúde. Esporte, informação, entrevistas e a sua interação pelas nossas redes sociais. Movimento é Saúde. Um bate-papo descontraído com a apresentação do professor Bruno Vigini. No ar, Movimento é Saúde. Movimento é Saúde. Opa, já estamos de volta aqui pelas ondas sonoras da sua rádio Alegria, Alegria, nessa tarde gostosa de quarta-feira. Muito bom ter você por aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A partir de agora estamos também transmitindo pelo YouTube. Entra aí no YouTube, Rádio Alegria, Alegria, na nossa página. Aproveita, dá um cliquezinho lá, segue a gente, curte as nossas postagens e acompanhe a nossa programação, tá bom? Tá começando por aqui mais uma edição de quarta-feira agora. Eram as terças, mas passou para as quartas, porque nas terças-feiras o professor Bruno Vigini resolveu ganhar mais dinheiro. Aí ele falou, terça-feira é dia de ganhar dinheiro, vamos passar para quarta, né? Que eu fico mais light, mais tranquilo. Então, às quartas-feiras agora, a nossa segunda quarta-feira, sempre às 15 horas, a gente tem aqui o Movimento à Saúde, sempre com um convidado muito especial. Já está aqui do nosso lado, você pode acompanhar a nossa transmissão através do nosso site www.alegriaalegria.com.br. Você pode também baixar o nosso aplicativo e também assistir pelo YouTube. Hoje não estamos transmitindo pelo Facebook. Hoje eu não consegui colocar no Facebook. Vamos transmitir pelo YouTube e pelo site aqui que fica 24 horas no ar, beleza? Bruno Vigini, meu querido professor. Boa tarde, Vaguinho. Está realmente com os bolsos estufados de dinheiro? Tá sobrando aqui, cara. O pessoal de educação física ganha muito dinheiro, rapaz. Virou mania agora. Isso aí. Calma aí que daqui a pouco ele vai te apresentar, né? Vai apresentar nosso convidado especial aqui. Ele não conteve já percebi que tem uma intimidade aí. Você falou, tá ganhando dinheiro, você viu que ele não conseguiu nem controlar, né? O nome do rapaz é Leonardo, se chamou de Leozinho já. Como é que é esse negócio aí? É a intimidade, né, cara? Seja bem-vindo. Obrigado, Vaguinho. Estamos no ar com o programa Movimento à Saúde. Boa tarde, galera. Todo mundo que tá conectado com a gente. Mais uma quarta-feira com muita informação. Pera aí, Bruno. Pera aí. Eu acho que você Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha esposa Denise, que tá aí. Denise, um beijo. Aqui, nessa aqui. Beijo pra você, amor. E eu vou... Tá ficando chato Beijo, isso. meu amor, Cleidiane, minha filha Malu, amo vocês, porque se a gente não fizer isso, a gente dorme no sofá, viu? Já era, velho. Então tem que ser. Mas vamos lá. Então, mais uma quarta-feira de muita informação, cara, e hoje eu trouxe um cara aqui, Vaguinho, que é o seguinte. Alguns anos atrás, estou eu trabalhando de personal numa academia e vejo um cara passar de jaleco branco. Jaleco branco, rapaz? Esse cara Já enfermeiro. Enfermeiro, açougueiro, padeiro, é médico. Mas tava lá no crachá assim, educação física. Uai, no crachá no rosto. De jaleco? De jaleco. Eu, hein? Mas esse cara tá tirando onda aqui nessa academia, eu pensei, Vaguinho. Mas eu não sou menino, né? Fui lá, e aí, tudo bem? Aí ele rapidamente, oi, tudo bem? O meu nome é Leonardo. Aí eu falei, logo pelo sotaque, falei, esse cara daqui não. Aí depois deu aquele no final, eu falei, é carioca. Ih, rapaz, deu falou arroz. Chiada, no final falou arroz. Arroz. Isso. Com Aí, casca. aí ele foi me explicar, tô aqui na academia, vou vir trabalhar com avaliação física. E eu vim do Rio de Janeiro, eu tenho uma experiência com avaliação física de uma forma diferente, inclusive estudou com uma pessoa que é um ícone da educação física, o José Fernandes. Um abraço, professor José Fernandes, lá do Rio de Janeiro. E aí, cara, aquilo me chamou a atenção porque, vou falar agora e Léo talvez, daqui a pouco eu te apresento oficialmente, Léo, mas em 2002, sei lá quantos anos antes disso, Léo, quando a gente se conheceu, então tinha mais de 10 anos talvez, com certeza, eu já vinha defendendo no Espírito Santo a importância do profissional de educação física se posicionar tanto quanto a avaliação física, quanto a questão de um profissional de saúde que dentro de um consultório, dentro de uma sala, ele deveria se portar de uma forma diferente como se porta dentro de uma sala de musculação, no sentido até de investimento. Tá, Léo? Então aquilo me chamou a atenção. Falei, cara, eu vou saber qual é desse cara agora. Falei, Vaguinho, eu sou curioso, fofoqueiro, vou lá ver qual é. E aí ele me passou uma realidade e, coincidentemente, ele vinha com uma vertente de trabalho, trazendo uma ferramenta que era dermato na época, que eu falei, cara, primeira vez que eu ouço alguém no Espírito Santo falar de dermato. Eu tinha ouvido isso do José Fernandes, eu trabalhei com isso, eu expliquei isso pra ele. Falei, cara, putz, então tá tudo bem. Aquela academia estava em boas mãos, eu pensei, né?
daí, conversa vai, conversa vem. Depois fizemos outros trabalhos, ele já foi fazer palestra na universidade onde eu ministro aula. E, enfim, vida que segue. O Léo veio com um desafio muito grande para o Espírito Santo, eu vou apresentá-lo agora. Professor Leonardo Rego, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Eu vou chamar de Léozinho pela intimidade. O Léo hoje, cara, é um cara que vem trazendo uma visão diferente do que é realmente a educação física e do que ela pode fazer, né? E aí eu já vou começar provocando ele, Vaguinho. Manda bala. Ô, Léo, boa tarde, seja bem-vindo. Eu quero saber Boa o seguinte, tarde. você é um educador físico ou você é um profissional de educação física, cara? E aí? Vai, meu filho, Boa tarde, fala Vaguinho. agora. Boa garoto. tarde, Boa tarde. Bruno. Boa tarde aí, pessoal. Eu não tenho ninguém pra mandar beijo, então vou mandar beijo só pra Nem quem um tá assistindo a cachorrinho, gente um cachorrinho, mesmo. nada? Olha, eu não consigo manter nenhum cacto em casa, então acho que nem o cachorro, coitadinho. Então, Bruno, você pegou no meu calcanhar de Aquiles, né? Acho que quem acompanha minhas redes sociais vê que eu bato muito nessa tecla de que nós somos, né? Eu, você, nossa categoria, nós somos profissionais de educação física e não educadores físicos, né? Esse termo educador físico, ele é bem vulgar e não expressa a nossa profissão, né? Se a gente pegar a classificação brasileira de ocupações e profissões, nós somos profissionais de educação física. Então, como você falou, eu vim de uma realidade muito por causa e gratidão eterna ao professor Dr. José Fernandes Filho, meu orientador de vida e profissional até hoje. Eu tive a oportunidade de ver e experimentar outras áreas da saúde com a educação física. E eu percebi que na medicina, por exemplo, se você cuida de crianças, você é um pediatra. Você não é um médico de criança. Se você cuida da parte renal, que seja, você ali não é um médico dos rins, né? Você é um nefrologista. Então eu vejo que eles respeitam muito essa nomenclatura. E eu venho pedindo e solicitando, principalmente aos profissionais de educação física, para você ter valor, você precisa ser chamado pelo nome correto, né? Então, essa questão de educador físico, né, de quem educa o físico, fez com que a nossa profissão saísse de uma vertente militarista, vertente esportista, e hoje é só do físico. E, né, por ironias do destino que a gente vem vivenciando aí no mundo, as mudanças, hoje as pessoas já estão olhando, não, peraí, educação física é saúde, Isso, né? perfeito. Ela vai além desse físico. Então eu acho que é o momento ideal para a gente começar a falar para as pessoas. Chamem de profissional de educação física e se portem como um tal. Perfeito, Léo. Acho que essa colocação sua deixa claro aí que é uma luta. Eu também uso muito essa terminologia do profissional e me incomoda quando a gente vê educador físico. Mas eu acho que para a população geral, eu acho que a pandemia, ela teve o seu legado ruim das mortes, dos óbitos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista estrutural, a gente teve um baque econômico, social, político e tudo, mas do ponto de vista de compreensão da importância dos profissionais de saúde para fora do médico, né, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o profissional de educação física, eu acho que a pandemia deixa um legado positivo, né? Não tô aqui como advogado do diabo nem nada disso, mas eu tô falando assim, eu acho que ela deixa um legado positivo no sentido de que quem precisou e quem leu um pouquinho sobre a Covid, sobre o vírus, sobre a situação, entendeu a importância de estar saudável em todas as esferas, física e mental, que eu não separo, aqui eu tô separando porque didaticamente a gente tem que trabalhar isso, mas do ponto de vista estar saudável, eu não consigo separar mente e corpo. Se você está saudável, são os dois, até porque não existe separação. Mas do outro lado, eu acho que também, eu já falei isso em outros programas aqui, em outros episódios, a gente percebe que traz com isso esse reconhecimento social, traz com isso uma responsabilidade que aí a gente vai conversar hoje, que é para poder entender, e a população que está nos ouvindo, todos os ouvintes conectados, cara, nós não somos apenas o professor de educação física escolar que segue um padrão curricular de ensinar futebol, vôlei, basquete e handebol.
né? E também estamos muito longe de ser apenas aquele professor de camiseta malhado que fica dentro de uma academia falando 3 de 10, 4 de 12, sabe? Isso, não é que isso não exista, sim, e eu entendo que essas duas situações das quais eu citei, elas são importantes quando trabalhadas seriamente com ética, né? Mas a gente precisa demonstrar, a ideia do programa hoje, Léo, é você falar assim, cara, a educação física é muito mais do que isso. O profissional de educação física tem outras competências e outras áreas que ele pode atuar, intervir, e que às vezes não se investe, não se reconhece, e o próprio profissional de educação física também não busca especialização para estar ali. Entendeu? Então isso me chama a atenção porque ele quer ser reconhecido, ele quer estar na mesma linha de conversa com os outros profissionais, mas ele não busca esse posicionamento, entendeu? Então assim, canal aberto, microfone pra você, vai lá, meu filho. Nossa, então, vamos lá. Cara, você falou tudo bem resumidamente o que eu acho que eu tenho assim em mente hoje em relação à educação física. Primeiramente, contar uma história para as pessoas, né? Vai lá, era uma vez. Bom, vambora. se você não tivesse contado que eu era carioca, o história agora já entregou, né? Mas enfim. História. Lá na UFRJ, quando eu estava com o professor Dr. José Fernandes Filho, eu acabei tendo a oportunidade de ministrar aulas, né? E a gente tinha um laboratório de pesquisa de avaliações física, genética e esportiva, e a gente foi convidado para realizar esse trabalho dentro do hospital universitário da UFRJ. E aí ele, logo, né, pesquisador da Atuama, falou, vamos para dentro do hospital, nós somos profissionais da saúde. E eu tenho uma teoria de que é assim, é como se a gente estivesse indo para um colégio novo e todo mundo já tem seus grupinhos, né? Então a medicina, a nutrição, a fisioterapia, eles já tinham um grupinho deles. A gente era o novato que estava chegando. Então até você conquistar, né, ali o respeito de todo mundo, a amizade, levava um tempo. E aí quando a gente foi para esse hospital trabalhar com a parte de educação física hospitalar, tudo era muito novo pra gente. E eu digo que eu tive... não sei se sorte, o destino, o que foi, mas assim, eu digo que foi muita sorte poder vivenciar aquilo. E eu vi que a educação física naquele momento, tá, Bruno? Eu antes disso não percebia o quanto a educação física era importante para a saúde. E ali eu percebi como que a gente podia trabalhar todo mundo em conjunto. Porque é exatamente isso que você falou. A saúde, ela não é só essa ausência de doenças, né? Do colesterol baixo, triglicerídeos baixo. Perfeito. Não, é o bem-estar físico, sim. Eu preciso me olhar no espelho, colocar uma roupa e estar me sentindo bem. Isso faz parte da minha saúde, que entra na parte da saúde mental, emocional, social. Não sofrer preconceito, discriminação na rua por alguma coisa. A própria autoestima, né? Que você Isso. se sente mais confiante. Isso impacta para você avançar em outras esferas da vida. No trabalho, na produtividade, Perfeito. em tudo, Perfeito. relações. Então, assim, quando eu percebi que a educação física podia fazer isso, e não somente me dar um corpo sarado, ou emagrecimento, ou uma reabilitação cardíaca, eu falei, opa, peraí, tem um mundo aqui, né? E aí fui pesquisando mais, é óbvio que eu ali escolhi uma área, né? Eu me especializei no público em tratamento de HIV, mas eu vivenciei várias pessoas ali. E aí você citou a pandemia, né? Esse isolamento, esse legado negativo. Mas eu digo que na minha vida, inclusive, tudo é como se fosse aquela balança da justiça, sabe? Do direito. Tem um equilíbrio. E eu acho que algumas coisas positivas para a educação física, cara. A gente conseguiu entrar nesse grupinho da saúde. E eu atendo em consultório, né? Hoje eu saí das academias, trabalho só no consultório. E também mudei a minha forma de trabalhar. Porque eu acabei indo nessa pegada. Vamos emagrecer, vamos perder barriga, vamos melhorar e tal. Só que logo depois que liberaram os atendimentos, hoje, por incrível que pareça, eu acho que isso eu nunca te contei. Hoje, o meu público continua tendo ali aquela galera de 30, 50 anos e tal, mas que estão levando seus filhos. Eu tô começando a atender muito adolescente. E quase todos eles que sofreram com essa pandemia no sentido mental e emocional, né? Com esse isolamento, com as perdas e tal. E aí eu falei, cara, e agora? O que a educação física vai fazer por isso, né? E a gente tem várias modalidades, principalmente atividades, outdoor, esportivas, lutas, danças. E aí fui procurando pessoas para fazer isso. E não encontrei tantas.
porque nós mesmos da educação física ainda não sabíamos desse nosso potencial. Perfeito. Você trabalha muito tempo em academia, né? Sim, sim. Você sabe que a gente fica muito ali em pegar peso, Isso, em vamos gente... reabilitar a postura Aham, cardíaca. perfeito. Mas e como tirar uma pessoa da depressão? Isso. Né? A educação física pode fazer isso? Cara, pode, e hoje os psiquiatras estão buscando a gente. Por quê? Por causa dessa pandemia, muitos estudos saíram mostrando que a liberação dos hormônios, do prazer, do bem-estar, da alegria, né? Que, ok, pode ser que alguém fale aí, não, mas eu acordo cedo para caminhar, não fico feliz não. Mas ao longo do tempo você começa a aumentar esses hormônios e você vai melhorando a sua vida e tal. E os psiquiatras começaram a ver que em vez de colocar para o paciente tomar remédio, ele tinha que também mudar o estilo de vida dele. Perfeito. E aí entra essas atividades físicas que a gente vê a galera caminhando mais na orla, todo mundo, né? Seguindo o protocolo, mas caminhando. Tá numa moda agora, não sei se vocês repararam, na orla daqui do Espírito Santo, o beach tênis, né? Perfeito. Deu um boom. E já saíram estudos mostrando como que aquela prática ali em Fala aí conjunto, pros né? ouvintes que é beach Beach tênis. Fala aí. Seria... Frescobol com rede. Com cara. rede. É Você um pega frescobol com misturado rede. com tênis. Com tênis. Só que na areia da praia. Então é aquele. Não sei se você já viu na praia, eles têm uma raquete igual de frescobol. Tem uma redezinha a meia altura. E a ideia é duplas, né? De jogar em Isso. duplas e como se fosse uma regra do tênis, porém com artefatos. Tipo um badminton. Isso. Na areia. Badminton. Boa. Boa, Você gostei. vê, O Vaguinho é um profissionais de educação física, ele esclareceu muito melhor. cara fato, resolvido. É isso Mas aí. Eu fui Exatamente. secretário de esporte da cidade. Vaguinho é um cara. Agora já me O quê? explicou. Mas ficou um boom aqui no Espírito Santo, Isso. né? E lá no Rio, eu liguei pros meus amigos e tal, o pessoal falou, não, aqui também tá um boom. E dá-se muito a isso, as pessoas estão querendo conviver em sociedade novamente e ali praticando atividade física. Talvez elas não saibam o quanto que elas estão produzindo de hormônio do era prazer, isso que do eu ia- bem-estar. Era isso que eu ia Mas falar os com profissionais também têm que saber, você. Isso. né? E eu acho que o profissional, para além de saber, ele tem que começar a vender isso. Vender que eu falo é divulgar, propagar, difundir. Porque, como você me falou assim, você tá dentro de academia há quanto tempo? Eu falo, Léo, eu já perdi a conta quanto tempo eu tô dentro da academia. Mas eu acabei de falar com o Vaguinho antes de É o você tiozão chegar. já, né? É o tiozão da academia. Tiozão. Pior que é verdade. Mas não parece. Pronto, Não, é melhor tá. assim. E aí, vamos lá. O que acontece? Nesse momento agora, eu até falei com o Vaguinho antes de você chegar, eu atendo muito casais em casa, idosos, né, residência, condomínios. Eu tenho alunos que não gostam da academia e que treinam na areia da praia. Então hoje eu fico ali nesse... Mas se você... Aí vem perfil de profissional. Se você hoje me perguntar assim, realmente os seus alunos estão só focados no emagrecimento ou no ganho de massa muscular do ponto de vista shape, né? Não, cara. Eles estão ali buscando, sabe o quê? Uma válvula de escape para aquele dia estressante. Eles estão ali buscando exatamente o controle de taxas metabólicas para não ter a doença. Outros pós-Covid, outros pós-bariátrica. Então, assim, a gente tem inúmeras situações das quais a gente já assume um papel de responsabilidade no tratamento dessa pessoa. A gente tá ali não é só para as questões físicas meramente estéticas. Não, a gente tá ali para outras questões. Só que se a gente não conseguir mostrar isso para ele, ele não consegue vislumbrar os resultados para além do estético. Então, quando eu falo assim, cara, tu lembra na anamnese lá no início que você falou que você dormia mal, que você para entrar no carro doía a coluna, que você acordava cansado. E aí? Realmente, eu não tô mais assim. Realmente isso melhorou. Eu falo, é isso que eu queria. Agora eu queria que você conseguisse ver isso. Porque eu te prometi isso no início. Porque quando eu faço uma anamnese, você me conta a sua história, eu vou falar onde o exercício físico vai atuar. Positiva, negativamente ou até mesmo neutro. Mas eu vou dizer, nisso aqui o exercício físico vai te ajudar, nisso aqui ele pode não te ajudar, então a gente tem que ter um cuidado. Nisso aqui não vai haver uma influência direta. Eu deixo pontos esclarecedores para o aluno poder entender que ele veio me buscar para emagrecer, mas que eu vou olhar ele de uma outra forma. E aí, Léo, quando você fala assim, eu estou trabalhando em consultório, quando é que alguém ia imaginar que eu falo assim, eu vou agendar uma consulta com um profissional de educação física num consultório?
Entendeu o que eu tô falando? Isso, pra mim, eu chamo de utopia. É o melhor dos mundos, que eu vivi isso lá atrás, trabalhando como avaliador físico, que eu ficava dentro de uma salinha com um jaleco branco, e o cara entrava pra mim e falava assim: você é fisioterapeuta? Você é médico? Você é enfermeiro? Tudo, menos profissional de educação física. Então, no final da avaliação, o que eu ouvia do cara é o seguinte: mas você é só profissional de educação física? Nossa. Você tá me entendendo? Por quê? Porque você vai conversar com eles assuntos que a população em geral desconhece que nós sabemos. Por quê? Porque acha que a gente só sabe falar de 3 de 10 ou de rolar bola. Então, hoje o programa é um programa que está defendendo a classe. Hoje nós podemos gravar esse programa que depois nós vamos vender esse bicho aí. Vai, fala. Mas você quer a parte ruim ou você quer a parte engraçada? Eu quero a parte ruim primeiro, depois você vai pra engraçada, ok. porque aí a gente... A parte ruim é E no que final da história? até hoje continua assim mesmo, eu atendendo em consultório. Ontem mesmo eu recebi uma ligação: oi, tudo bem? Queria marcar uma consulta com o senhor. Né? E eu já tô na crise de chegar ali nos 40, aí quando fala senhor já dói, né? Para com isso, Aí eu falei assim: pois não, isso aqui, porque eu tô procurando um nutrólogo faz muito tempo. Eu falo: olha, e eu tenho esse lado um pouco, tento ter da comédia. Eu falo: então, eu posso te ajudar, mas aí você vai continuar procurando um nutrólogo, porque eu não sou nutrólogo. Então, assim, nisso eu até posso te ajudar a procurar. Ela: não, mas eu vi lá no seu Instagram, você de jaleco e roupa social, achei que o senhor era médico. Eu falei: não, eu sou profissional de educação física. Ela: então tá, então deixa. Aí eu falei assim... Vira-lata da área da saúde somos nós. Eu falei: então tá, tudo bem, não tem problema. Só que ela recebeu a indicação do personal trainer dela. E aí ele me ligou, e ela me ligou hoje de novo, pedindo desculpa e tal, porque ele explicou toda a situação pra ela. Mas... o que você falou, eu gostaria de contar a história que você falou assim, tão bonita. Mas, na verdade, foi um erro total de planejamento meu quando eu vim pro Espírito Santo, porque eu atendia no hospital da UFRJ. Então, lá a gente tinha educação física hospitalar, quando eu fui para São Paulo, lá tinha e tal. Quando eu vim morar aqui, eu vim muito rápido. Eu consegui um emprego 10 de julho de 2014, dia 17 de agosto eu já estava morando aqui. Ontem eu fiz 7 anos aqui. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei: ótimo, vou no hospital procurar um emprego. E aí, rapaz... Desculpa. Olha, foram 6 meses de desespero que eu falei: aqui não tem. Não tem. E eu não pesquisei. E aí eu falei: e agora o que eu faço? E aí acabei indo para as academias para fazer isso, e hoje eu consegui me estabelecer só no consultório. Mas realmente, assim, hoje eu tenho amigos no Rio, São Paulo, Curitiba, lá no Nordeste. Então você é o único aqui no estado? Não sei te afirmar se eu sou o único, mas... De consultório, eu tô pra te atender dizer... dentro de consultório. Porque o que acontece... Eu tô pra te dizer que sim, tá? Talvez sim. Porque o que acontece? Dentro do consultório, essa consulta é uma orientação, onde o médico, que foi a minha realidade dentro do hospital, que eu aprendi, você faz exames, emite o diagnóstico daquele exame e você preenche um laudo, que é o tratamento. Ó, você vai tomar esse remédio 3 horas, por aí vai. E o treinamento, ele é um remédio. Sim. E daqui a pouco, até pra galera pensar assim: mas eles estão falando que pode ajudar no mental, no emocional. Depois até eu posso falar um pouco, contar uma história sobre isso. Perfeito. Então o que eu faço? Eu recebo o meu cliente, ouço ele da mesma forma que o Bruno fazendo a anamnese, a gente emite um diagnóstico e eu faço as sugestões para o tratamento. O Bruno já é um cara que está lá atuando ativamente no tratamento, no treinamento. Eu só fico ali. Mas assim, as pessoas não conseguem ainda entender que o treinamento físico, a atividade física é um tratamento, porque elas nem conseguem entender o problema que elas têm. E aí, só contando uma outra história que aconteceu também no final do ano passado, um psiquiatra me ligou. E aqui no Espírito Santo é muito gostoso porque eu acho que todo mundo se conhece, né? Que acaba aí, sendo é uma rede, né? É uma rede forte. Aí um psiquiatra entrou em contato comigo e falou: olha, eu fiquei sabendo que você faz esse trabalho de acompanhamento e tal. Estou com um paciente meu de 31 anos de idade que está com um quadro de depressão já bem complicado e piorou durante a pandemia. E ele engordou 25 quilos. Desenvolveu compulsão alimentar e tal. Eu falei: não, manda ele vir. Aí ele agendou e tal. Quando eu vi o agendamento, já era um cliente que eu já tinha. Ó.
Quando ele chegou, eu falei, mas vem cá, fulano, você veio indicado pelo médico e tal? Ele, foi. Aí eu, mas você já era meu cliente lá em 2015. Aí ele, mas eu fiquei com vergonha, porque eu sumi, enfim, voltou. Desse jeito. Olha, a gente fez toda a análise e tal, tudo que ele... Só que sempre foi um cara, olha, pra você ter uma noção, ele tinha um corpo, assim, de atleta de alto rendimento de crossfit ou de fisiculturismo. E ele realmente estava 25 quilos acima do peso, né? E aí eu falei pra ele, cara, você gostava de surfar, de andar de skate, de bike, correr, nadar. Você era um cara muito ativo, e aí... Ele, cara, parei de fazer isso tudo. E a gente tá agora, desde novembro até agora, ele já emagreceu 20 quilos e ele não teve que fazer nada desesperador. Ele só teve que voltar a fazer as atividades Nada que ele gostava, radical. atividades recreativas. Perfeito. E o psiquiatra dele me ligou dia 20 e poucos de junho dizendo que deu uma parada no remédio. E até agora ele não voltou. Ele conseguiu parar de tomar um remédio. Que bom. Não tô falando, pessoal, pra quem toma remédio controlado, por favor, pra começar a fazer atividade física, parar. Não é isso. Mas pedir orientação do seu psiquiatra fato. junto com um profissional de educação física, porque às vezes você pode diminuir dosagem, você pode fazer um tratamento conjunto. Perfeito. Então esse é um caso, assim, pra mim que mostra como nós estamos ali promovendo saúde, cara. Perfeito. Então, Léo, e aí eu vou voltar um pouquinho lá quando você falou que veio para o Espírito Santo e foi buscar emprego em hospitais. Isso realmente tipo assim, se você tivesse me perguntado, eu ia falar, não vai, porque não vai ter. Eu dou aula para o curso de enfermagem, lá na Unip também, junto com Educação Física, Fisioterapia. E aí, esse semestre a gente está orientando alguns TCCs. E aí um TCC me chamou muito a atenção, porque... eu vinha batendo uma tecla um tempo atrás com alunos médicos, principalmente do setor de oncologia, que eu falava bem assim, cara, olha só, quando a criança vai para um hospital por causa de tratamento de câncer, a mãe ou o pai ou a avó, alguém vai ter que parar a vida para ficar por conta. Aí a primeira pergunta que eu faço, tem uma estrutura para atender a mãe dessa criança no aspecto de onde ela vai dormir, se é numa cadeira, se é num sofá-cama, como é que funciona isso, né? Aí tem um assistente social que vai ver questão de alimentação e outras mais. Agora, alguém já teve a curiosidade, aí eu perguntei às enfermeiras e perguntei aos médicos, nunca apareceu um profissional de educação física com um projeto para oferecer para o hospital um trabalho para os acompanhantes? Porque você dorme mal, você fica muito tempo sentado, você fica tenso, você está no momento de viver uma doença, de viver uma expectativa, uma incerteza. E a gente sabe que, de repente, um programa de exercício físico dentro do hospital não para o paciente em si. Eu nem estou pedindo para botar a mão no paciente, eu estou pedindo para botar a mão no cuidador, no acompanhante, que está ali precisando de um suporte. Isso, sabe? Então, de repente, aí as enfermeiras, porque isso fica por conta da assistência social. Eu falei, mas a assistência social não está preocupada com isso. Deveria, mas não está, porque a assistência social, no meu ver, ela tem que olhar todas as esferas, inclusive essa, e talvez para o hospital colocar uma carência nesse sentido. Aí ela falou, sim, mas nunca apareceu nenhum profissional apresentando um projeto desse. Eu falei, então, meus alunos, amigos que vão se formar, A se assistência social quiserem... cuida mais do psicológico, né? E da questão estrutural. Da gestão ali. Né? Da gestão Isso. da... Físico. Porque aí eu Isso falo é assim, muito. para quem está se formando agora em educação física, ou para quem fala que educação física não dá dinheiro, ou que não tem condição, cara, monta um projeto desse, busca os gestores dos hospitais e oferece, pede um tempo, vê lá como é que faz. Tudo bem, eu acredito, como você falou, como existe uma rede, no Espírito Santo um QI é muito forte, né? Então tenta chegar e oferecer, por que não? Talvez um hospital vai querer ser pioneiro numa situação dessa, principalmente esses hospitais particulares que buscam serviços de excelência. Por que não? Talvez ter um programa, não precisa ser diário, pode ser semanal, pode ser 2 vezes por semana, aí a gente tecnicamente depois discute, mas por que não ter essa visão de encaixar o profissional muito além só do paciente, sabe, Léo? Isso, porque a gente fala de ginástica laboral nas empresas, e a gente fica... o foco da ginástica laboral nas empresas é evitar o afastamento por doenças ocupacionais. A gente sabe que isso, infelizmente, está muito aquém do que a gente pode fazer. Mas eu fico olhando outras esferas como essa que eu acabei de citar, que nesse TCC que vai rolar lá dessa aluna, eu pedi ela para repensar se ela não quer mudar o tema para a gente, de repente, no final do TCC, deixar isso como uma semente, entendeu, Léo?
E aí, eu não sei como é que era o seu trabalho lá no Rio, no hospital e tal, mas eu também não sei se isso existia lá. Então vai lá, mete bronca. Então agora eu vou contar uma história bonita pra vocês. Ufa, Eu acho que eu tô até me que sentindo enfim. Forrest Gump, né? Contador de histórias. Mas, Vai lá, vambora, garoto. mas realmente, Só lá que no você só Rio... tem 1 hora, o filme Não. dura 3 horas, então Tem essa resume isso aí. trilogia. Não, é isso. Lá no Rio, eu atendia também em consultório, igualzinho os outros médicos e tal. Eu trabalhava especificamente com a parte de orientação para a prática de atividade física daquela pessoa em específico. Cada paciente já vem com prontuário e tal. Porém, por lei federal, a criança que está no hospital e ela vai ficar internada, a gente sabe que leis, né, tem suas ressalvas e tal, Sim. mas por lei ela tem direito às aulas da escola, então são professores específicos e também da educação física. Então, a criança que vai ficar internada. Lá, a gente também tinha para os cuidadores em alguns setores. E existem outros hospitais que eu pude ver, né, de perto, o Albert Einstein, o Israelita, isso em São Paulo, né? Eles têm essa visão de cuidar do cuidador. Então tem um programa para isso. Então, você tem centros de atividade física dentro do hospital. O que foi o meu revés aqui no Espírito Santo é porque não existem centros de atividade física dentro do hospital. Eles direcionam para outros lugares, às vezes com uma clínica e tal, mas não tem dentro do hospital. O único hospital que me deu ouvidos na época, com um bom QI, né? Por que não? Um dos diretores do hospital me perguntou: e quem é a equipe que vai trabalhar com isso? Eu falei, não sei, eu tô chegando aqui agora, queria sua ajuda. Ele, eu te dou 1 ano então pra você encontrar essa equipe. Vai procurar e até aí tem 5 anos. Mas eu espero que ele ainda esteja lá me esperando, né? Mas assim, eu entendo que foi uma das coisas que você falou. Às vezes o próprio profissional de educação física não tem o conhecimento, porque na formação acadêmica dele, e aí eu me sinto à vontade de falar isso porque nós somos da área, na formação acadêmica isso faltou um pouco, né? E eu vejo, por exemplo, eu estou em outra instituição, né, universitária, e eu tô tentando levar isso para os alunos. Esse semestre, inclusive, eles estão fazendo um projeto de extensão para ensinar. Alguns grupos vão ensinar responsáveis, pais, outros vão ensinar professores de escola o porquê que a educação física escolar é tão importante para promover a saúde daquelas crianças hoje e daqui a um tempo, no futuro. E eles estão animadíssimos. Então, assim, eu acredito que alguma mudança vai ter. Vai, uma mudança de comportamento e de Sim, compreensão, né? dos profissionais e da população. Isso, né? eu acredito. Porque realmente, assim, como a gente tem a oportunidade de estar lá no outro lado disso, que é na formação dos futuros profissionais, esse semestre, por exemplo, como em outros, eu dou uma aula de gestão. E de gestão de carreiras. Então ali eu abro o leque para eles e falo assim, cara, você tem uma gama de outras possibilidades de trabalhar com educação física. Mas a questão toda, e aí eu acho que a ideia central aqui hoje é, tomara que tenham muitos profissionais de educação física em formação ou já formados nos ouvindo, mas eu gostaria muito que as pessoas que, como gestores de hospitais, gestores de condomínios, gestores de determinados segmentos que às vezes compram serviços de exercícios físicos ou de atividades físicas, de recreação, se atentem a esta questão de que quando é um profissional de educação física habilitado que está ali para aquilo, capacitado, o exercício ou a proposta daquela atividade ou daquele programa, ela vai ganhar um cenário muito mais técnico, muito mais sério, muito mais ético e com resultados muito melhores. Porque recreação de festa infantil. Vou dar um exemplo rápido, Vaguinho. Recreação de festa infantil. Não estou dizendo e nem desmerecendo ninguém. Mas se você tem um recreador que é profissional de educação física, inclusive ele vai conseguir fazer até socorros de primeira emergência. Ele vai ter um curso de suporte básico da vida e ele vai saber como socorrer ou como conduzir a informação até para os profissionais. Hoje um recreador que está dentro de uma festinha infantil, se a criança tem um traumatismo, uma queda e se machuca, esse recreador, ele não tem, por questões legais, ele não tem nem conhecimento de como fazer esse trabalho.
Você tá me entendendo? Aí você corre, tomara que tenha um médico na festa para poder ajudar. E o problema do Espírito Santo, e o problema, quando eu falo do Espírito Santo, o problema ainda no sentido do amadorismo, é que eles sempre contam com a sorte. E aí quando eu falo disso, é por isso que às vezes a gente não consegue adentrar algumas áreas, porque se a gente for cobrar um valor para aquilo, fica caro, porque eles não conseguem vislumbrar o que eles estão comprando naquele valor. E aí, não, cara, meu primo ali, cara, ele se veste aqui e fica aí de recreador aqui na festa, eu vou pagar R$20 pra ele, tá tudo certo. Porque ele é engraçado, Ele né? é engraçadinho, ele se dá bem com as crianças. Tá tudo certo. Isso. Então, assim, a recreação é da educação física, mas uma recreação que tenha essa seriedade, essa ética. Então, é um dos exemplos que eu dou na faculdade, entendeu? Para além de outros. Mas quando eu chamo a atenção disso, e aí volta aqui é conscientizar. Eu acho que a ideia do programa aqui é falar para os leigos o seguinte, gente, procurem saber um pouquinho mais sobre algumas coisas. Tudo que envolver movimento, sabe? Procura um profissional de educação física, cara, que a gente vai poder ajudar mais, entendeu? Eu tô vendendo peixe aqui um pouquinho, mas na verdade a minha preocupação é que justamente não ocorram os acidentes que já ocorreram. Eu já dei entrevista para jornal para falar sobre trave de futebol de quadra que caiu e bateu em cabeça de criança, porque foi uma trave mal projetada. Aí você fala assim, mas é o profissional de educação física ali também. Ele também é capaz de fazer essa avaliação, sabe? Não precisa vir um técnico de segurança do trabalho. A gente tem condição de avaliar, de pedir para o corpo de bombeiro fazer todo o processo que tem que fazer de validação. Mas a gente, entre aspas, o profissional nem sabe que ele pode fazer isso. Inclusive, recentemente saiu uma diretriz dizendo que nós, profissionais de educação física, já podemos ser agora peritos, né? Dentro do sistema de justiça, como apoio, né, ali ao juiz. Quando você falou dos grupos, eu queria acrescentar 2 grupos que eu tô tendo uma experiência interessante, digamos assim. Não sei ainda se é positivo ou negativo, mas está interessante. Os governantes, eu gostaria de chamar a atenção dos governantes que o movimento, esse movimento simples, recreativo, esportivo, de lutas, danças, esses projetos que eles poderiam estar colocando a população em movimento, podem gerar uma economia na saúde, com gastos em saúde, e caso eles não tenham total noção de como é esse parâmetro, que procurem profissionais que estudem isso. Eu me coloco super à disposição para conversar com os governantes sobre isso. Inclusive colocar também um sistema único de saúde. Lá no Rio, eu cito, né, o Rio porque foi onde eu passei mais tempo trabalhando com isso. Eu tenho alguns amigos que hoje eles atendem no posto de saúde. Isso, o programa eles de saúde atendem, da família, isso, a gente tem um profissional eles de educação atendem física. lá a população, explicam a atividade que ela pode fazer para melhorar o sono, a postura, como ele falou. Então, assim, é algo que está favorecendo, sim, a saúde da população. E o outro público é a própria população. Tem 2 meses eu fui numa ONG lá da Serra e fui conversar com eles que eles queriam saber que tipo de atividades ou profissionais que eles poderiam chamar lá, porque os idosos que eram atendidos lá, era uma ONG para terceira idade, eles estavam ficando, eles falaram, estão atrofiados, a gente está com medo deles não ficarem em movimento e tal, se sentirem ativos. Eu falei, não, vocês têm que convidar profissionais de educação física que trabalhem com essa área recreativa e consigam se adaptar ao público idoso. Isso. E aí eles convidaram e tal, e está sendo um super sucesso lá. E associações de moradores. Eu fui esse final de semana numa associação de morador lá em Vila Velha, que trabalha em conjunto com umas escolinhas de futebol e tal. Eu falo, cara, vocês não têm noção de como vocês estão trazendo saúde num contexto geral para essa comunidade. É uma saúde social, mental, emocional, física, é tudo. E aí eles ficaram olhando pra minha cara e eu falei, não, calma, acho que eu vou ter que explicar um por um. E foi bacana porque, assim, você vai trocando, eles entenderam. Então a população que estiver ouvindo a gente, saiba que caminhar na praia não é uma simples caminhada. E talvez se você não conseguir enxergar os benefícios, procura um profissional de educação física e pergunta a ele, vou dar uma pedalada, vou andar de bicicleta com meus filhos, vou passear com o cachorro, correr cachorro, andar de skate. Cara, isso tudo traz saúde. Perfeito. Talvez se você souber como que isso traz saúde, vai te dar uma clareza e aí sim vai dar aquela vontade para algumas pessoas de levantar 5 horas da manhã para dar a corridinha, perfeito. né?
E é interessante, você falou, Léo, eu conheço profissionais que trabalham em casas de repouso. Exato. Vão lá para levar exatamente uma atividade Bacana. física, um exercício físico de caráter lúdico, de brincadeiras, através de recreações para os idosos que estão, né, hospedados nessas casas Que de é o que é repouso. feito no hospital, tá? Que é o que é feito no ambulatório de Alzheimer e de Parkinson. Isso é muito interessante porque é um profissional que tem que ter uma sensibilidade diferente, um conhecimento diferente e, como você falou, ele tem que se adaptar à realidade do local, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em casa de repouso também e é um desafio, não é fácil, né? Mas é uma coisa muito prazerosa, porque a gente consegue ver o fruto do nosso trabalho muito além, como a gente está falando, da questão estética, né? Mas vocês já procuraram algum político, vereador, deputado, para fazer um projeto de lei onde sugere que esses ambientes contratem um profissional? Então, na verdade, por lei, nós temos esse direito, né? Aí tem que abrir os concursos. Esse ano, inclusive, abriram alguns concursos, se eu não me engano, foi um para Serra e um para Vitória. Não sei se já foi concluído, tá? Não tem essa informação, mas tem pouco, mas muito pouco. Ainda é uma coisa muito recente. Ainda estão reconhecendo a gente como realmente uma área importante na saúde. Mas eles, a partir do momento que a gente foi, 2019, 2020, a gente tinha um grupo e a gente ia numa plenária, em plenárias lá aqui em Vitória, com a educação, a gente tinha um grupo que trazia que a educação física escolar é a semente para a saúde. E lá a gente foi bastante ouvido. E aí logo depois veio a pandemia e aí deu uma paradinha nas coisas. Mas existe sim. Mas existe um uma movimento, frente, uma existe frente uma parlamentar. frente parlamentar Legal. aqui que tenta vender essa ideia, vender que eu falo conscientizar os importante, políticos, porque exatamente como você falou, nada vai acontecer de qualquer forma. Tem que surgir um projeto de lei, tem que ter políticos envolvidos. Então, a minha resposta é, existe uma galera muito empolgada, muito, como é que fala assim, muito dedicada para essa frente. Eu não faço parte dela por questões de tempo, mas eu acompanho isso em paralelo e eu sei que existe essa frente. Eu acho que ela está ainda no modo embrionário, mas eu acho que na medida que a gente vai mudando os velhos políticos, a gente vai conseguindo avançar nesse aspecto, né? Eu acho que os novos políticos, as pessoas mais jovens vão conseguindo entender isso mais e, consequentemente, isso tende a frutificar mais à frente. E aí, Léo, só para a gente dar uma continuidade aqui, quando a gente fala dessa importância do profissional, quando eu brinquei do jaleco, de você atender em consultório, muitas vezes a gente se pega hoje no momento academia, vou voltar no ambiente hoje que as pessoas, né, procuram saúde, muitas vezes a gente se pega no momento academia ainda sofrendo uma outra questão que é importante deixar claro para a população e para quem está nos ouvindo e também para os profissionais que vão se formar ou para os futuros, ainda existe uma necessidade de esclarecer até onde esse profissional de educação física pode e até onde ele não pode ser invadido, porque ele invade, mas ele também não pode ser invadido. Eu vou dar um exemplo rápido disso. Profissional de educação física pode prescrever programas alimentares? Não. Pode prescrever suplementações? Não. Pode prescrever medicamento? Não. Mas o médico também não pode prescrever exercício físico. Você está entendendo? Então hoje o cara chega na academia com um papel falando, o médico me pediu, para você ler isso aqui. Aí lá tem uma conduta dizendo o diagnóstico da patologia e embaixo o que tem que ser feito. 3 de 12 exercícios assim assado. Aquilo para nós é uma invasão. Mas existem profissionais que fazem isso? E muitos. É mesmo? Tem, toda semana. Prescreve lá? Prescreve Toda exercício. E o pior, E não é só médico, não. E o pior, se eu não me posicionar, eu incorro num erro de deixar isso crescer, essa relação de importância do profissional, mas quando eu me posiciono, eu percebo quanto que às vezes o aluno, o paciente, valoriza muito mais o que está no papel porque veio de um médico do que da gente. Então é um desafio diário que nós, profissionais de educação física, temos em deixar claro para a população que o médico não tem, por lei, ele não tem direito de prescrição de exercício. Ele dá o diagnóstico, ele pode sugerir algumas questões e pode abrir um canal de informação. Aí sabe como é que eu faço? Eu pego e ligo para o médico. Eu pego e mando um e-mail. Eu pego e mando uma carta. Eu vou conversando com ele.
sabe? Cara, eu percebi que você aqui, mas o que você acha da gente mudar isso aqui? É uma troca, então eu acho que ali a gente busca aquela conexão que ainda falta na saúde do profissional de educação física com as outras esferas, mas também falta do profissional de educação física parar de invadir outras áreas. Então é uma dica que eu dou. Para além disso, quando você falou de não ter uma equipe que trabalhe, quando o profissional lá, o gestor do hospital falou, cadê a sua equipe? Sabe o que acontece? É ainda uma briga de ego dentro da própria educação física, que se o Léo me chamar para trabalhar, eu vou achar assim, pô, peraí, o Léo tá querendo ser meu chefe? Sabe? O Léo tá querendo invadir uma área que... Por que não sou eu que tô no lugar do Léo? Não tá porque você não foi, pô. Então Isso é quase todos os segmentos, né? Então falta um pouco ainda da profissão da educação física, um pouco mais de união nesse aspecto. Eu acho que isso vai acontecer agora nos próximos momentos aí com existe essa briga política que a gente já conversou do desmembramento de CREF. Eu acho que isso está fazendo o profissional de educação física do Espírito Santo se conectar de uma forma diferente, mas ainda precisamos melhorar. Essa questão do CREF também interfere pra caramba, né? Muito, muito. Enfraquece ainda, né? Quando o CREF tiver o seu posto aqui, talvez isso vai ajudar. Um sindicato que ainda não existe, talvez poderia também trabalhar. Mas eu acho que, independente disso, cara, a culpa de muita coisa ainda é do próprio profissional e da postura do profissional de educação física. Mas eu acho que a gente resolve isso lá na formação. Eu acho que falta também investimento em publicidade, divulgação. Sim. Porque tem várias coisas que vocês falaram aí que eu não tinha a mínima ideia. Então, e cadê? Como é que as pessoas vão saber disso? Cadê a propaganda na televisão? É isso que eu tô falando. Disso? É isso que eu tô falando. É isso. Aí entra o questão conselho. do conselho, né? E esse é o fator de eu já ter chegado aqui com todo esse sorriso, com a felicidade, porque os canais de comunicação não abrem as portas pra gente. Então, assim, eu entrei em contato com várias redes de comunicação, televisão, aqui do Espírito Santo, durante essa pandemia, por estar veiculando informações erradas, que são inadequadas, que são prejudiciais, feitas por outros profissionais, falando de exercício físico. A gente, o pessoal tá dando aula na varanda, lá atrás, né? Tipo, no início da pandemia, tem 10 anos. Que, tipo, o pessoal... Aí, quando você vê, era um médico dando aula ou alguma coisa. Eu falei, gente, peraí. E entrei em contato. E eles não abrem esse canal de comunicação pra gente também. Então, a própria rede de comunicação de jornalismo não conversa com os profissionais de educação física. Mas por desconhecimento. Por desconhecimento. E continuam chamando a gente... ignorância, mas ia ser pejorativo. E ainda bem que você... Meu povo peca por falta de conhecimento. Isso, pronto. E assim, e ainda chamando a gente de educador físico, que não aceitam, não abrem. Agora, o Bruno citou uma coisa muito importante, e que você falou assim, isso tem em todas as áreas. E dentro dessa vivência do hospital, eu aprendi várias coisas com o pessoal da medicina, né? Que eu ficava de bituca só olhando e tal. Eles, na sala dos médicos, eles podem cair na porrada e discutir, eu sou o melhor. Eles saem dali, eles vão na frente do paciente. Olha, realmente, chegamos em comum acordo que isso aqui, eu ficava atrás... Lá dentro a facada comigo. Eu falei, aquilo é comum acordo o nome? Porque, meu Deus, eu achei que aquilo era a Terceira Guerra Mundial. E aí eles não expõem as diferenças e as divergências dele. E hoje a educação física tem uma guerra virtual de uns contra os outros e tal, e fala mal. E isso só desvaloriza a profissão. É porque enfraquece, sabe? No final a gente tem uma briga contra os leigos, né? Que são os blogueiros, que vêm tentando vender exercício físico, alimentação saudável, não sendo capacitado para tal, habilitado. Mas do outro lado, eu tenho assim, se o Léo postar alguma coisa, eu só por questões de ego eu vou fazer um post ao contrário para poder mostrar que o Léo tá errado. Existe um tipo de fiscalização em relação a isso que você falou? Seria ética, né? O comitê de ética do próprio conselho deveria, mas... Aí, na verdade, assim, não é que o comitê de ética ele seja responsável por fiscalizar de fato isso. Você faz uma denúncia para o comitê de ética. Ele vai avaliar isso. Isso, por exemplo, eu acho que os profissionais também não sabem desse poder que eles têm. Então, independente de qualquer questão política que está sendo feita aí atualmente, eu tenho direito a entrar no comitê de ética tanto do CREF1 quanto do CONFEF, pedindo que aquele profissional, né, se relate por que ele fez aquilo e tal, enfim, se reporte em relação àquilo. Eu mesmo tenho algumas denúncias lá porque eu acho que isso valoriza a minha profissão. Acho que aquele profissional
de uma forma ou de outra, ele vai ter que tomar conhecimento dos deveres éticos que ele tem, das obrigações éticas. Perfeito. Agora, quer ver uma coisa? Eu atendo em consultório, jaleco. Aí as pessoas já me chamam de doutor, eu já brinco e falo, ó, não fiz doutorado, então não me chama de doutor, é Léo mesmo, Léo tá bom, tá tranquilo. E aí eu emito um laudo dos exames e um diagnóstico, um laudo com escrito bem grande, sugestões para prescrição do treinamento físico. E abordando tudo que eu entendi lá e o que eu acho que poderia ser interessante, mas não prescrevo o treinamento. Quantas inúmeras vezes nesses 6 anos fazendo isso no Espírito Santo eu já recebi cliente me ligando, Léo, então, fui lá na academia, levei aquilo lá, o cara rasgou. Poxa vida. Aí eu falei, eu imprimo outro pra você, é só você procurar outro profissional. Isso. Né? E tipo assim, sacanagem, né, cara? eu não tive esse tipo de tratamento com os profissionais da medicina, por exemplo. Pra não dar, eles aceitaram bem. Isso, pra não dar margem de que eu tô fazendo algo que o Léo mandou. Eu tô fazendo algo que eu quero. não foi mandado. Não foi mandado, é uma sugestão. A mesma coisa ao contrário. O cara sai da minha avaliação física com um laudo falando assim, ó, sugestão para o seu médico. Um exame de escanometria, uma radiografia panorâmica, uma ressonância magnética de joelho. E por quê? Justificando tudo. Quando chega lá no médico e fala, não, isso aqui você não precisa não. O cara tá querendo me ensinar que isso é a minha profissão, pô. Perfeito, perfeito. O médico tem uma dificuldade de entender que nós podemos sim sugerir alguns exames, até porque eu quero aumentar a minha capacidade investigativa sobre aquela questão para eu poder atender melhor o meu paciente, meu aluno. Só que o médico acaba achando que nós estamos interferindo. Então, sugestão é uma coisa... ignorância tremenda, né? Pois é, mas essa ignorância é porque... existe, como eu falei, a briga de ego, né? E eu acho que existem os bons e os maus profissionais. Porque do outro lado, eu vou bater palma para vários médicos agora que do outro lado conversam comigo de igual para igual e falam assim, Brunão, tô com paciente. Existem, aqui, né? Existem, e graças a Deus. Existem bastante. Eu acho Brunão, tô com um paciente aqui assim, já mandei para você se vira com ele. Qualquer coisa você me chama. Ao contrário, ó, fulano, tô aqui com um paciente, aqui com um aluno aqui, tô mandando pra você, bicho, me ajuda aí. Isso daí. Então, isso é importante. E o aluno, ele sai de um lugar pro outro e fala assim, pô, tô bem cercado, eu tô resolvido. Porque, ó, o médico fala com o profissional de educação física, que falou com fulano, falou com fulano. Cara, eu tô numa equipe. Exato. Eu tô abraçado, eu tô acolhido. Ele não se sente numa bola de sinuca que estão me jogando pra lá e pra cá. E hoje, infelizmente... Ainda temos situações dessa. Então, do outro lado, vou parabenizar e mandar um abraço para todos os meus amigos médicos, fisioterapeutas que trabalham em parceria comigo. Não vou citar nome para não ser injusto com alguns, que às vezes eu esqueço. Né? Eu também evitei por causa disso. É porque, assim... Mas isso ainda é um desafio nosso. Há um lado também bonito. E a pergunta de $1 milhão que todo mundo faz é, tá, mas como que eu vou encontrar essas equipes, esses profissionais que estão conectados? Eu falo, olha... Para todos os meus clientes eu falo isso. Eu evito, às vezes, né, indicar, a não ser casos bem específicos mesmo. Eu não, já indico. Eu sou fofoqueiro mesmo. Tô brincando. Eu indico só porque eu tenho essa parceria. Aí o que eu falo para eles? Olha, é uma questão de também da população entender. Você gostou desse tipo de médico? Porque é aquilo. Eu não vou agradar todo mundo, você também não e tal. Se eu te agradei, você pega esse trabalho e leva pro profissional. Se ele não foi... positivamente, assim, uma postura legal, bacana, aceitei o que o Léo falou, não tem problema, você pode procurar outro. Se você não procurar, você não vai ter o serviço em equipe. E aí você vai ter que escolher, ou ele ou eu, infelizmente. Vamos procurar outro. E vamos, porque uma hora vai encontrar aqui em casa. Eu falo realmente, é muito satisfatório, é um prazer imenso quando você recebe uma ligação, poxa, professor, tudo bem? Aqui é fulano de tal... Eu sou personal ou professor de ciclana e, recebi seu exame e tal. Vamos conversar sobre isso? Quantas videochamadas eu fiz com profissionais de educação física, nutrição e médicos durante essa pandemia. Tem 2 rapazes, inclusive lá de Linhares, um de Linhares e outro de São Mateus, que eu atendo os clientes, vêm aqui e eles... Pô, Léo, não tem como eu ir em Vitória esse final de semana, tem como ser por vídeo chamado? Falei, vambora. Então, assim, tem muitos, até mesmo nutricionistas que hoje fazem essa troca. E a pandemia ensinou todo mundo a falar. Isso, pelo vídeo. Pelo vídeo, né? Então, assim, tem tido uma troca muito gostosa. Então, tem o lado ruim, tem o lado bom. Então, o que eu falo para a população? Vai tentando.
A não ser que você tenha casado de primeira, você experimentou antes. Então vai experimentando o profissional também, que vai encontrar. E eu acho que essa é a ponte. Eu acho que isso a gente tem que ter essa conexão, sabe? O programa de hoje teve essa polêmica que a gente... É inevitável essas críticas que a gente faz e esses alertas que a gente faz. Mas eu acho que, assim, o ponto principal, né, que fica, até pelo horário que nós já estamos chegando na reta final, Leozinho, eu acho que o ponto principal que fica, acho que o Vaguinho matou ali, qual é a ferramenta que nós, profissionais de educação física, podemos utilizar para conscientizar a população do que é a educação física e das competências e das esferas que ela pode trabalhar, né? E aí eu acho, Vaguinho, nesse ponto realmente é um ponto que está carente, né? No sentido talvez por parte do conselho, por parte de qual é como é que eu falo assim, qual é a conexão que a gente vai conseguir fazer para conscientizar a população, porque isso a gente faz de boca a boca, mas ainda fica muito pequeno para grande parte da população. Então hoje, por exemplo, esse programa é um programa que tem que ficar gravado e depois você tem que multiplicar para lá, multiplicar para cá, e a gente tentar fazer esse programa viralizar para a gente poder pelo menos plantar uma semente a mais nesse jardim aí que está tentando florir, sabe? Ele está tentando florir, né? E do outro lado, Léo, eu acho que é um processo de como é que eu vou falar assim, de profissionalização realmente da categoria. É um processo que cobra também da gente mais conhecimento, buscar mais capacitações, buscar mais entendimento sobre tanto as questões técnicas quanto as questões legais, igual você falou aí, é por lei federal isso, ou aquela questão do nosso cargo, do nosso código de ocupações. Cara, os profissionais de educação física precisam ter um pouco mais de conhecimento nesse aspecto. Isso quem faz, né? São os sindicatos? Podem ser. São os conselhos? Podem ser. Mas tu espera isso. Vai buscar, vai procurar. Você, enquanto futuro profissional, você que já é profissional, cara, vai buscar entender, porque vai chegar uma hora, o que eu queria finalizar hoje, depois o Léo finaliza ali, vai chegar uma hora, Vaguinho, que o profissional de educação física vai ser um profissional que pode, o serviço que ele oferece vai poder ser deduzido do imposto de renda. Massa, hein? Então você me contrata, no final do mês, no final do ano, quando você for fazer sua declaração, você vai falar, eu gastei tantos mil com o Bruno em exercícios físicos. Daqui a pouco entra até no plano de saúde. Então, é mais difícil, mas vamos supor que vamos, né? Mas vamos você contratou liberalmente. Você vai pegar um recibo, uma nota fiscal minha, e vai lançar no seu imposto de renda falando, governo, eu gastei com ele porque não tem lá na minha praça. Então eu vou deduzir, porque você vai ter que me devolver esse dinheiro, ou uma parcela desse dinheiro. É dedução, não é assim? Se você gasta com escola particular, se você gasta com plano de saúde, com dentista, com fisioterapeuta, você abate do teu imposto de renda, você deduz. O profissional de educação física ainda não tem essa prerrogativa, então você ainda não pode deduzir. Mas a hora que entrar isso não vai demorar, a gente vai ter que emitir nota fiscal, nós vamos ter que fazer gestão. Vocês estão procurando tanto hoje, né? Isso, então, nós vamos ter que dar recibo. Porque se o cara entrar na justiça hoje e falar assim, eu estou fazendo exercício físico porque é um remédio. Exato. E cadê o remédio na farmácia cidadã? Eu fui na farmácia cidadã, não tinha um personal pra mim não, cara. Eu tive que pagar. Eu quero meu dinheiro de volta, porque isso, pela Constituição e pelo Sistema Único de Saúde, é direito. É direito. Se é direito, cadê? Não tem. Eu tive que pagar por fora, então eu quero o resgate disso. E aí? Aí vamos entrar com processo? Vamos entrar com advogado? Vamos buscar isso no imposto de renda? Não sei, mas isso uma hora vai acontecer. Porque como você falou, a busca é cada vez maior. E se o médico hoje, que é parceiro, já tira lá e fala assim, 3 horas, de 3 em 3 horas vai tomar esse remédio e tem que fazer exercício físico. Tem que fazer exercício físico onde? Você vai buscar os serviços comunitários, públicos não atendem. Porque não hoje, tem. na verdade, os médicos, eles sugerem, né? Sugerem, mas eles prescrevem também, já prescrevem. Já tem que fazer Só exercício acrescentar físico. uma coisa para vocês rapidinho. Aí agora, Léo, finaliza. Mais de 36 protocolos para início de doenças, para início do tratamento de doenças, mais de 36. Isso no último congresso que eu fui, em 2017, primeira medida, iniciar a prática de exercício físico e melhora dos hábitos alimentares. Depois de 6 meses disso feito, se tiver que entrar com uma intervenção farmacológica, entra. Eles não estavam fazendo isso porque não tinham como indicar, não tinham para onde sugerir. Então, por exemplo, o que ele falou de ter
uma academia, um centro, né, de atividade física no SUS e tal, em hospitais, isso já tem que chegar, porque na verdade já tem em muitos lugares. Então. O plano de saúde, como você falou, eu posso falar, minha mãe faz academia pelo plano de saúde, mesmo? já tem muitos meses Olha que interessante. lá no Rio. Eu tenho vários ex-alunos do FRJ que trabalham nos planos de saúde. Ó, Entendeu? Não só no Rio, mas lá no Nordeste também. então tá Eu bem tenho adiantado alguns locais, né? Alguns lugares. sim, em alguns locais. Mas nós estamos falando de um país, cara, de uma federação. Exato. Então, se acontece no Rio, por que não no Espírito Santo? Eu acho que falta de informação, de Falta de conhecimento, informação, tal, aquele negócio que a falta gente de tá comentando. atitude. É. Então, Porque mas se aí lá eu falo- pode, aqui pode também, pô. Aí, pra pode. fechar essa polêmica aí, era isso que eu queria falar. Então, o profissional de educação física que não entender isso, ele vai ficar, infelizmente, reclamando da profissão, falando que não tem dinheiro, que não ganha, que vai tentar concurso público, porque não ganha dinheiro com a profissão. Olha, Mas ele não exatamente. conseguiu entender que a profissão, cara, é muito mais do que ele tem naquela cabeça dele. Entendeu? Aí eu vou fechar minha participação, Léo. Mete bronca e fala aí. Então, Porque senão... eu quero deixar dois conhecimentos, então, já que a gente está falando de multiplicar esse conhecimento, deixar dois conhecimentos que eu considero simples, não são simplórios, são simples, né? Para a população, para quem está ouvindo a gente, para os leigos, profissionais, para todo mundo, e que ajudem a divulgar esses dois conhecimentos. Primeiro deles, algumas atividades físicas, elas colaboram demais para a produção dos hormônios, neuro-hormônios do nosso cérebro, para as questões fisiológicas, né? Para reverter um quadro até de depressão ou diminuir os sintomas depressivos. Que são elas: qualquer atividade cardiorrespiratória ao ar livre. O que é isso? Uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, passear com o cachorro, com os amigos, bater um papo. Essas atividades cardiorrespiratórias ao ar livre já favorecem bastante isso. Outras coisas, práticas esportivas. Então, sabe até aquela peladinha, né? Futebol ali na quadra, vôleizinho, handebol, basquete, o que for, qualquer prática esportiva. Vamos aproveitar que a gente está nessa onda aí das atividades físicas de aventura vindas de Tóquio, né? Vamos praticar um surfzinho, vamos andar de skate, vamos aprender a andar de patins. Vamos praticar parkour, que eu descobri agora lá em Cariacica, com um grupo gigantesco. Calistenia também, tem muita calistenia. Aquela... Slackline. E o slackline. Então, tudo isso são coisas que as pessoas acreditam... besteira, mas que favorece muito o bem-estar mental e emocional das pessoas. Danças, lutas. Hoje você vê as mulheres, como elas estão inseridas nas lutas, nas artes marciais, e você já tem estudos científicos comprovando como melhora a liberação desses neuro-hormônios, principalmente para as mulheres. E a yoga, né, que durante a pandemia aí teve uma alta, então multipliquem esse conhecimento, experimentem práticas corporais. Uma ou outra você vai sentir prazer, foca nela. Então essa é a primeira mensagem, multipliquem esse conhecimento. E a segunda, mais agora para os profissionais e pais, né, responsáveis de jovens e os professores escolares. Isso tudo tem que ser ensinado na escola. A importância dessas práticas corporais tem que ser ensinada na escola. A criança, ela tem que sair da escola com uma resposta afetiva positiva, com, desculpem o termo, mas com tesão em praticar atividade física, porque assim elas vão ter um estilo de vida saudável. Ou pelo menos a probabilidade é maior. Eu vejo hoje os jovens não sabem chutar uma bola, até mesmo no país do futebol. Verdade. Então, assim, a educação física escolar, para mim, hoje, é a resposta para a grande mudança que a gente está esperando na saúde. Parabéns, Léo. Eu vou te perdoar pelo tesão que você falou. Tô brincando. Mas isso tudo que o Léo falou só vai gerar uma coisa no futuro, que é o quê? Uma sociedade com pessoas adultas, muito mais conscientes da importância da regularidade do exercício físico e de se cuidar, de forma que você vai ter, então, uma meia-idade, uma terceira idade saudável. E isso, como você falou, vai impactar nos cofres públicos a médio e longo prazo. Então, a gente fecha a corrente aí. Perfeito. Queria agradecer a sua presença, Eu que Léo. Acho que se a gente ficasse aqui mais tempo, a gente ia ter mais conversa, mas a gente já polemizou hoje aqui, né? Como dizem por aí, a gente já causou. A gente nem gosta, né? Então a gente já causou, fica o recado dado. Novamente, amor, Cleidiane, beijo, te amo, minha filha Malu. Ih, rapaz. Duas Vai ter vezes que usar hoje, de hein? novo. Tá querendo alguma Eu tô com coisa. É, segunda falar intenção duas hoje. vezes. Eu tô duas com vezes. segunda intenção Hoje você bateu o recorde hoje, hein? Você viu, né? E hoje é quarta-feira, tem jogo do Flamengo, hein? Depois do jogo, tô aí, amor. Aí, ó. Ele tava preparando o terreno aqui. Ô, Léo,
Prazer te conhecer, irmão. Prazer Você é um cara foi bem meu. positivo, bem pra cima, né? É, um cara- Bacana. E, inclusive, o Bruno só traz gente boa aqui, rapaz. A semana passada nós falamos sobre sono, Sobre ronco. sobre ronco. E a esposa dele passou a mensagem dizendo que ele ronca, velho. Quebrou no meu meio do ao Deus, vivo, cara. Mentira. Puta merda. Aí, ó, tá vendo? Prazer te receber aqui. Eu que As portas agradeço. estão sempre abertas. Se o que você precisar, você pode contar com a gente, né? Bruno sempre acertando aí nos convidados, Opa, eu que agradeço. agregando aí. valores à nossa programação. Isso é muito importante. Poxa, eu que Obrigado. agradeço. Galera, Movimento é Saúde vai chegando ao final. Até a próxima quarta-feira, 15 horas. Obrigado, Vaguinho. Rádio Alegria, Alegria. Muito obrigado pelo espaço. Isso. E quem quiser rever a entrevista, tá no YouTube lá gravadinho. Beleza? Valeu. Falou, galera. Agora Valeu. 4 horas em ponto. Tá chegando por aqui o meu amigo que tava aqui agora mesmo. Já sumiu. Jefinho. Foi tomar café. Foi tomar café. Diego Foi. desapareceu, né? Diego? Ele tá ouvindo. Manda um recado pra ele aí pro Ô, Diego. Diego, eu não sei porque depois do episódio do sono você nunca mais apareceu aqui, Não, teve Diego. também a parte da barriguinha, A lembra? barriguinha, tudo que fala... É o seguinte, nós temos um rapaz aqui que costuma acompanhar, que é fotógrafo, tá, faz os posts da gente, e sempre que ele está aqui no programa Movimento Saúde, ele é usado como referência. Ah, Entendeu? também A gente tava falando sobre barriga, aí eu escondi a minha aqui atrás da mesa, Aham. aí a gente olhou, a dele estava mais saliente, então ele passou a ser exemplo. Depois a questão do O ronco. ronco. Mas também, ó, ele trabalha aqui nessa cadeira aqui, com um pacote de biscoito recheado e uma lata de Coca-Cola oh, aqui. meu Deus. Passou a ser referência. Ah, passou. Tem 2 programas que ele não aparece, tô ficando Diego, preocupado. hein? ó, um abraço, viu? Obrigado. Ontem eu mandei recado pra ele à noite, pra ele fazer a nossa Já arte. era. Tá certo então. Valeu, Obrigado, valeu, gente. Um Valeu, abraço. obrigado. Falou, gente. Você está ouvindo a Rádio Alegria Alegria.